Olá, olá e sejam bem-vindos ao Transalorcast. A gente pulou uma semana, mas voltamos. Mesmo que você já vai descobrir que esse podcast tá desfalcado em número, mas não tá desfalcado em qualidade, porque o Transalorcast sempre preza pela qualidade dos seus programas. Enfim, e nesse podcast nós vamos falar sobre 2 episódios de uma vez só, porque não deu pra fazer no podcast, na semana que teve as eleições, enfim, acabou dando complicação pra assistir o episódio e também pra depois gravar o podcast, e então a gente tá aqui pra falar sobre o Arachnids in the UK e o The Tsuranga Conundrum, que foi o episódio mais recente aí de Doctor Who. São os episódios 4 e 5 da 11ª temporada. E então nós vamos falar sobre isso, e nós estamos aqui em apenas 2 pessoas nesse podcast de hoje, e é o Pedro que tá aqui comigo pra falar. Oi gente, eu sou o Pedro e eu queria dizer que estamos desfalcados hoje porque nenhum dos outros membros é real, nem eu. Isso. Todas as outras edições foram um delírio. Vocês têm que consultar um médico pra ver isso daí. Transalorcast não existe. Então, a ideia desse podcast é continuar mantendo o nosso formato de sempre. Nós vamos falar sobre o Arachnids in the UK, depois o outro episódio, e a gente vai debater ainda um pouco sobre o que foi a temporada até agora, que a gente já chegou na metade da temporada, e o que a gente espera do 6º episódio até o 10º, que aí é da metade para o final dessa temporada. Teorias, ideias, imaginações aleatórias, porque a gente não tem nenhuma informação concreta, então vamos só inventar coisa aqui, que é essa nossa função como críticos especializados em Doctor Who. Mas é isso, vamos começar pelo Arachnids in the UK, e Pedro, eu acho que tu pode começar falando sobre o que tu achou. Eu já comentei um pouco no Transalore TV também, que você pode assistir lá, mas eu também vou conversar também sobre o que eu achei do episódio. Mas o que tu achou, Pedro? Então, sobre esse episódio das aranhas, eu tava com uma expectativa bem ruim, não em relação à qualidade do episódio, mas pelo fato de eu ser uma das muitas pessoas deste universo que tem aracnofobia. E pra minha feliz surpresa, apesar de eu ficar incomodado com as cenas em que as aranhas apareceram, eu gostei bastante da história do episódio e isso pesou mais do que a sensação esquisita. Falando sobre o episódio em si, eu achei ele um pouco mais fraco do que os anteriores, mas mesmo assim achei bem divertido. Gostei de ver a Yasmin tendo mais desenvolvimento e sendo aprofundada. Achei super legal todo o lance da gente descobrir que eles já voltaram da viagem deles diferentes e qual era a motivação para cada um deles decidir continuar viajando com a doutora. Eu fiquei feliz que eles não insistiram num formato que seria meio cansativo da temporada inteira, ser eles tentando voltar para casa e não conseguindo. E esse episódio derrubou por terra outra ideia que a gente apresentou no episódio anterior. Não sei nem se chega a ser teoria de fato, mas a gente viu a doutora voltando pro presente com a camiseta da mesma cor que ela foi pro passado, ou seja, não tem necessariamente aquele critério de cores de camisa, de cor de roupa mudando dependendo da direção em que ela vai pro fluxo do tempo. E a outra coisa que ficou bem clara é que a série retomou aquela característica que ela tinha na série clássica, mais especificamente no começo, que era de falar tanto sobre história quanto sobre ciências, conhecimentos em geral. Então tem todo o lance ali de crítica às grandes empresas e como elas lidam com o mundo, tem todo o lance ali das armas e fala um pouquinho sobre ciência. Coisa básica, não é aprofundado, mas é o suficiente para a criança que estiver assistindo, ou até mesmo o adolescente, ou adulto, ou idoso, ficar curioso, decidir pesquisar e aprender alguma coisa a mais. Isso tudo é muito legal. Outra coisa que eu percebi, provavelmente eu não fui o único a perceber, aliás, eu não devo ter sido a primeira pessoa a perceber, aliás, eu acho que eu já pensei nisso antes, basicamente a temporada muda sempre que a TARDIS regenera. É por isso que a abertura do Matt Smith, o Matt Smith teve 2 aberturas, porque a TARDIS regenerou. Basicamente o vórtice temporal, ele é apresentado, ele é visto de uma forma diferente para cada regeneração da TARDIS, e isso ficou mais claro para mim, porque quando o vórtice temporal apareceu nesse episódio das aranhas ali no começo, quando eles estão quase voltando já pro presente, deu pra ver que o vórtice temporal e toda aquela confusão tem um visual e cores muito parecidas
com a abertura nova. E eu achei isso muito legal e eu adorei o episódio, apesar de não achá-lo tão bom quanto o anterior. Claro que seria muito difícil superar logo de cara um episódio tão bom quanto aquele que a gente não achou defeito algum. Isso sobre o Vórtice, o que é legal dele é que eu acho que é a primeira vez, porque antes nas temporadas, eu até lembro foi na era do, eu acho que no Matt Smith isso foi bem claro, e na do Christopher Eccleston também, ou do David Tennant, não lembro, mas mostrava o Vórtice mais como Ctrl-C, Ctrl-V da abertura e a TARDIS passando dentro, né? E aqui é um vórtice, apesar dele lembrar a abertura, ele é mais um vórtice construído, sabe? Ele parece real, então dá aquela mesma coisa que a gente teve que a gente já comentou em outros episódios do podcast, que as coisas nessa temporada estão com cara de mais reais do que eram antes. Eu acho que no Peter Capaldi também teve um momento que mostrou o vórtice e era simplesmente só o mesmo efeitinho da abertura de uns negocinhos lá que não parecia real, parecia mais, uma coisa computadorizada. E eu acho que é legal, eles pegaram aquele John Smith, aquele cara, aquele fã que fazia as aberturas e tal. Que é o próprio doutor, série. Pelo nome, né? Eles pegaram aquele cara pra fazer e ele é bem conhecido no YouTube por fazer esse tipo de efeito especial, o que tornou muito mais legal, porque tem a visão dele, dá pra ver claramente a visão dele dentro da série, das coisas, como elas seriam se existisse a TARDIS e ela viajasse ali. Todas as opções de vórtice, sabe? Pra entrar em lugares diferentes. Eu nunca tinha pensado sobre isso e é bem interessante ver a TARDIS escolhendo o lugar que ela vai. Então eu achei isso muito legal. Esse negócio do visual da abertura, assim, do vórtice, eu acho muito legal que pequenos detalhes dessa parte visual dizem muito sobre a própria história, sobre o próprio universo da série. A gente ter esse vislumbre de vários túneis e várias entradas, vários caminhos diferentes que podem ser tomados no tempo. Provavelmente isso não vai ser aprofundado, mas é uma coisa que fica em aberto aí que pode ser aprofundada. E sobre o visual da série, eu acho que um grande problema que a série enfrentou logo no começo da série nova, ali em 2005, é um problema que muitos filmes tinham enfrentado poucos anos antes, ali no começo dos anos 2000, que algumas coisas podiam ser muito bem feitas e outras ficavam muito mal feitas. Então, os efeitos especiais computadorizados eram muito práticos de se usar porque era mais barato do que montar todo um cenário. Não sei se seria mais barato até, mas era mais fácil de usar, mas ao mesmo tempo eles não tinham qualidade suficiente para ser um negócio bacana. Então, tipo, às vezes você viu uma coisa muito bonita e você viu uma coisa muito feia na mesma cena e você pensa, se tivesse tudo feio, seria mais agradável de assistir porque estaria combinando e uma coisa não se destacaria em relação à outra. E de uns anos pra cá, e agora mais ainda nessa temporada que começou, dá pra ver que tudo tá muito coerente. Então, não é que tá, tipo, uma coisa feia e outra coisa bonita. Tá, tipo, praticamente tudo muito bonito. É claro que tem uma ou outra coisa que você vê, assim, você pensa, isso é meio computação gráfica, isso é meio Power Rangers, mas nada que grite aos seus olhos. Então, tá muito agradável de se ver. Mais uma vez, sempre bom ressaltar, tipo, quanto o visual da série evoluiu e quanto ela tá bonita. Tipo, é muito bacana você começar um episódio de Doctor Who e pensar, caramba, isso tá muito bonito. Sim. Então, e sobre o episódio, eu gostei do episódio. Na verdade, quando eu assisti a primeira vez, eu assisti antes do resultado da eleição, então, pra mim, foi um pouco melhor do que ter assistido depois, mas antes também, tu fica naquela expectativa, não é a mesma coisa, mas depois eu revi, eu pude aproveitar bem melhor o episódio, vi partes que eu não lembrava, porque eu assisti uma vez com legenda em inglês, é sempre aquela coisa, mas aí eu consegui me concentrar melhor e foi um episódio que eu gostei. Eu não tô conseguindo colocar uma ordem de episódios que, eu gostei mais desse. Eu acho que tirando os sobre a Rosa Parks, que foi assim, topo do topo do topo dos episódios da série toda, eu não tenho muito como dizer, eu gostei mais desse ou desse. Talvez daqui um ano, daqui uns 5 meses eu consiga definir isso melhor. Mas foi um episódio que eu gostei. E, assim, eu gostei muito de como eles trataram os personagens. A Yasmin já agora começa a ganhar o desenvolvimento dela, enquanto os outros já têm esse desenvolvimento acontecendo desde o primeiro episódio. E a mãe dela também achei bem legal. Eu achei legal como eles trouxeram uma família que não é exatamente uma família extremamente chata, sabe? Como acontecia muito na era do Russell T. Davies, que a família era sempre o problema, então ela vai embora porque não aguenta a família. A Yasmin, ela quer ir embora, quer ver mais porque é uma decisão dela, ela quer ver mais. Não é a família dela que cria essa
essa coisa, eu preciso ir embora porque eu não aguento mais eles aqui. Gostei muito como eles trataram ali cada membro da família. O pai dela teve uma função pequena no episódio, meio que de comédia, assim, mas ao mesmo tempo ele também tinha aquela coisa da conspiração dele, então fez parte do episódio, assim como a mãe dela, que também fez grande parte desse episódio. Eu gostei. As aranhas, eu não tenho medo, não tenho problema, então pra mim foi tranquilo e muito divertido de assistir. Não sei até que ponto a ciência do episódio funciona ou não, porque eu não conheço absolutamente nada dessas coisas, mas eu gostei que foi criado todo um negócio que não foi alienígena, era um problema de ciência mesmo nesse episódio, e problema de ser humano não sabendo se organizar e tentando colocar as coisas debaixo do tapete para se dar bem e depois fingindo que não fez nada e que não era culpa dele. Foi uma crítica bem interessante para a atualidade, assim como a série vem fazendo desde o primeiro episódio dessa temporada, com aquele cara babacão lá, que depois a gente percebe que é simplesmente um cara que só quer, enfim, ter poder, né? Mais um que só quer ter poder baseado em não respeitar coisas básicas. E eu gostei. E mais uma vez a gente vê essa doutora como uma doutora que se preocupa com as criaturas vivas, sabe? Ela não desdenha outra criatura por mais amedrontadora que ela seja, tipo aquela aranha gigante, ela bem que poderia tentar fazer algo para se livrar dela, mas ela não faz, ela quer tentar ajudar. O que eu tô gostando muito dessa personalidade dela, que sempre pensa em tudo, não pensa só em resolver o problema. E eu queria já lançar uma questão sobre esse episódio, porque a gente teve um episódio todo, assim, ele foi bem Doctor Who mesmo, eu achei ele bem um pouco mais parecido com o Doctor Who das temporadas anteriores do que dessa temporada. Ele foi uma coisa bem na fórmula, né? Temos o problema, eles vão investigar e tal. Meio como um The Zygon Invasion, coisa assim, que tem um problema na Terra. E aí a gente teve esse problema das aranhas e uma aranha ficou solta lá num apartamento, né? Ela ficou lá presa com o vinagre e o alho, e aí eu me pergunto se talvez esse episódio não se beneficiaria um pouco da ação da Unity, assim, no background, só pra gente ter uma conexão com as temporadas anteriores, mas também saber que tem a Unity ali que resolveria as pontas soltas. Eu não sei se isso seria... Não sei o que tu acha, se seria legal isso, ou tu acha que ficou satisfatório como eles terminaram o episódio, assim? Eu fiquei satisfeito com o final do episódio. Também acho que seria interessante esse lance da Unity aparecer, mas eu entendo que eles queiram criar primeiro um distanciamento antes de voltar a retomar tantos elementos que já foram muito presentes nas outras temporadas. A própria Unity apareceu muito nas temporadas ali do Capaldi, desde o especial de 50 anos, eu acho, eles apareceram bastante. Da mesma forma que, tipo, eles não querem ficar mostrando Dalek e tal, eu acho ok. Mas é claro que, tipo, uma coisa que eu ia até comentar mais pra frente, eu tô achando que essa temporada tá deixando muitos detalhezinhos por resolver, e eu não acho que isso tá sendo de graça. Pode ser que seja de graça e isso não vai ser um problema da temporada, porque tecnicamente as histórias estão se fechando, mas o vilão do primeiro episódio não morreu, ele só voltou pra casa dele. O vilão do episódio da Rosa Parks não morreu, ele só foi enviado pra um passado distante. O vilão lá, que era o cara que organizou o rally do segundo episódio, também não teve conclusão, tipo, aquilo ficou em aberto. Esse episódio, o vilão dele tá vivo, que é o cara lá, o Chris Noth, esqueci o nome do personagem, só lembrei do nome do ator. E tem todo o lance de que eles estão mencionando, dando umas pinceladas, eles falam mais disso no episódio que a gente vai comentar daqui a pouco, que tá acontecendo alguma treta muito grande no universo que provavelmente tem a ver com a raça do Tsinshaw. Então eu acho que tem muita coisa assim que pode ser deixada em aberto. Pode ser que esse lance da aranha que ficou lá no apartamento nem tenha nenhum desenrolar. Ela vai morrer naturalmente igual as outras acabaram morrendo. Ela vai ficar presa lá num lugar em que ela não tem muito o que comer e vai ficar por isso mesmo. Mas pode ser que isso volte depois. Sobre os personagens do episódio, voltando aí no lance do desenvolvimento da Yasmin e da família dela, tô gostando muito que as coisas não são gratuitas nessa temporada.
temporada. Inclusive é justamente por isso que eu acho que tudo isso que eles estão deixando assim meio que mal explicado pode ser retomado depois, porque até agora a mãe dela foi super importante na trama, isso daí ficou bem óbvio, porque a trama gira em torno dela de certa forma. O pai dela, apesar de aparecer pouco, ele tem um alívio cômico que é legal pra história, e ele também puxa ali a trama apresentando a ideia da conspiração. E a irmã dela, que participa bem menos, tem aquela conversa com ela que ela fala brincando que a menina não tem vida social, que por mais que a Yasmin não tenha, tipo, um ódio, nem uma aversão à família dela, nem queira fugir da família dela, nem nada, é justamente aquele diálogo que faz a Yasmin repensar um pouco sobre as pressões sociais e familiares que ela tá o tempo todo sofrendo e decidir viajar com a doutora no final do episódio, ou seja, tipo, um detalhezinho, um pequeno diálogo tem uma grande relevância ali na trama. E mais uma vez esse episódio, apesar de não ser uma coisa muito um susto, um soco na cara, tô achando legal que na maioria das vezes a trama não vai pro lado mais óbvio, tipo, ok, é um episódio de monstro, qual é o monstro? São aranhas gigantes, beleza, mas quem que é o vilão do episódio? É a aranha? Não, é o cara. Alguns episódios da era Moffat e alguns episódios da era do Russell T. Davies foram assim, tipo, tem um monstro, mas o monstro não é o grande vilão. Só que isso foi muito pouco explorado, geralmente era tipo o doutor pensando num jeito de prender, de espantar ou até mesmo de matar o monstro. E a doutora os problemas e as soluções estão sendo muito condizentes nessa temporada com a personalidade que a doutora tá demonstrando. E sobre a própria doutora, eu falei no último podcast, aliás, que eu não achava que a doutora tinha tido um grande momento, um boom, igual todos os outros doutores tinham tido em suas apresentações, justamente porque essa temporada tava com uma pegada mais de não vamos queimar todo o material logo de cara. E agora eu já tava adorando, já tava satisfeito com a doutora, mas eu tô muito feliz que no quarto episódio e no quinto, eu sinto que a personalidade dela já está bem estabelecida, principalmente no quinto, né, que é quando eles já foram viajar. E isso é muito legal, a gente vê como ela já tá decidida em relação a como ela se comporta, o que ela faz e tudo mais, mesmo tendo o jeitinho desajeitado dela, que é um negócio que, de certa forma, aparece em quase todos os doutores. Então, é aquilo que eu falei, eu acho que a doutora ainda não aconteceu, agora eu acho que a doutora já aconteceu. Por isso, mais uma vez, apesar de não achar que esse episódio chegue aos pés do episódio da Rosa Parks, esse episódio foi muito legal pra mim. Achei que foi um ótimo tempo que eu passei ali assistindo esse episódio na TV. Fiquei feliz. Beleza, eu acho que dá pra partir pro próximo, né, então. Eu acho que dá. The Tsuranga Conundrum. E então eu já vou comentar o que eu achei desse episódio. E o Tsuranga Conundrum, ele, pra mim, me pareceu o mais filler até agora, assim. Eu sei que essa temporada, cada episódio é uma história própria, mas a gente tinha, desde o primeiro até o quarto, foi uma sequência de acontecimentos, né? Terminava num lugar e começava no outro. E esse episódio, apesar de a gente ter no final do outro que eles querem viajar, a gente começa num lugar já sem saber se eles queriam viajar para esse lugar ou o que eles queriam fazer. Enfim, eles estavam lá naquele lixão procurando alguma coisa. Eles já começam em algo que a gente não tem contexto como espectador, assim, a princípio. Eu acho que ele foi como tipo um fechamento da metade da temporada. Eu adorei esse episódio porque ele não é um episódio que se preocupa em ser tão sério, sabe? A gente teve o episódio da Rosa, que foi episódio para se concentrar e tal. Os outros foram neutros na questão de, sei lá, densidade, assim, de muita reflexão. Eles tiveram seus pontos mais alegres, seus pontos mais tristes, enfim. E esse eu acho que foi um episódio justamente assim para aliviar um pouco, né? Aquele episódio que tem um bichinho fofinho ali, mas ele ao mesmo tempo ele é uma ameaça, mas tu sabe que a intenção é tu se identificar até com esse bichinho, dar umas boas risadas, sabe, dele, porque não é uma coisa, vamos transformar esse monstro durante o episódio inteiro numa ameaça, e quando a gente mostrar lá no final do episódio vai mostrar que é um bichinho com cara de adipose ou do Crazy Frog lá. É diferente.
Eles... Eu não tava esperando isso, Jonathan. Você tem que avisar quando você vai falar uma coisa dessa. E tipo, eles criaram essa ameaça de a gente não ver qual é esse bicho, ele corre por todos os lados, a gente não sabe o que tá acontecendo, mas eles logo mostram ele, e eles deixam claro que é pra ser algo mais humorístico nesse episódio. E, assim, eu achei legal porque esse episódio demonstra isso que tu falou antes sobre essa ameaça, né, sobre ter algo acontecendo no universo. Eu sinto que a série tá tão maior, sabe? Parece que realmente tem algo, tem espécies, tem coisas acontecendo por aí que a gente não tá vendo porque a gente não tá nesse lugar, mas parece que tudo fora daquela nave que eles estavam, naquele hospital, parece que tinha muita coisa acontecendo, muita coisa que a gente precisa aprender ainda e que a gente não sabe, coisa que a gente não tinha em temporadas anteriores dessa ideia da dimensão que tem esse universo da série. Tem muitas espécies alienígenas e diferentes humanoides de outros planetas com diferentes culturas que a gente ouve eles falar, mas a gente não vê em si, a gente vê só pequenos pedaços dessas culturas, tipo o cara grávido lá e aqueles dois irmãos também no episódio, mas mesmo assim parece que tem muita coisa. Me passa uma sensação de que eu tô vendo um Star Trek, Star Wars, bem nesse estilo de universo, assim, e eu tô muito curioso para ver mais desse universo e o que o Chris Chibnall quer trazer. E também esse próprio universo parece que conversa com aquele cara e com como é que é o nome do Tim Shaw lá? Parece que conversa mesmo, como tu falou, que eles são todos do mesmo evento. Quando eles citam uma coisa, parece que tu automaticamente é levado pro outro, pras citações dos outros vilões e tal. Eu tô numa expectativa bem grande. E no fim, esse episódio eu gostei, como eu falei, ele é divertido, tem um desenvolvimento um pouco menor dos personagens dos Companions. O Ryan tem mais um pouquinho sobre o pai dele, mas pra mim esse episódio foi muito mais focado na doutora, no que ela pode fazer, e esse episódio deixou isso bem claro, que o foco era a gente ver o que ela podia fazer para resolver esse problema. Eu concordo com você em praticamente tudo. Eu achei que esse episódio teve muita cara de Star Trek e eu fiquei muito feliz porque, apesar de eu não ser o maior conhecedor e o maior fã do mundo de Star Trek, eu gosto bastante de Star Trek, tenho um carinho pela série e por todo o universo de Star Trek, eu acho muito legal. E a premissa dele foi muito parecida com a de vários episódios do Moffat, que foi um negócio meio claustrofóbico, da doutora e os Companions presos num lugar e tudo mais. Eu adorei a história do cara grávido, porque tinha tudo pra ser uma coisa extremamente pastelão e, tipo, tá ali só pra fins humorísticos, só pra botar os personagens da Terra convivendo com alguma coisa bizarra, que era, tipo, muito... Olha só, um porco, sabe? Coisa, tipo, Russell T. Davies. Tipo, vamos colocar bizarrice só pela bizarrice, sendo que a série permite um pouco mais do que isso. E aí eles usaram um negócio que poderia simplesmente ser alívio cômico de uma coisa muito maluca e um tanto quanto bizarra, virou uma oportunidade pro Ryan falar sobre o pai dele, ter toda aquela reflexão sobre o lance de paternidade. E, tipo, doido que eles conseguiram espaço pra uma coisa tão importante, tão profunda, tão relevante pro nosso mundo, num episódio que o foco tava longe de ser os Companions, tanto que eles tiveram pouquíssimas falas até, pelo menos, sei lá, o Ryan demorou muito pra falar uma única coisa naquele episódio, tipo, ele foi falar em uns 10 minutos de episódio, se eu não me engano, e mesmo assim teve toda essa importância. E o lance da doutora resolver as coisas vem de encontro àquilo que eu falei da doutora ter acontecido já na série, a gente vê a personalidade dela, tipo, ela tava toda machucada ali, mas ela tava, tipo, tendo ideias, delegando funções e resolvendo tudo, e nesse episódio, não sei se isso vai se manter e não dá pra saber como que isso vai se desenrolar, mas nesse episódio, a doutora foi o que ela ainda não tinha sido nessa temporada, ela foi de fato uma líder, mesmo que eles tenham brincado com isso no episódio anterior, ela que tá no comando, não sei o que. Nesse episódio eu senti ela muito mais como líder, e eu achei isso legal pra esse episódio. Não sei se isso vai se manter nos outros episódios, não sei se vai haver necessidade, mas nesse episódio eu achei muito legal. Sobre o lance do universo, é engraçado que a gente só percebe algumas coisas quando a gente tem como comparar, e eu sempre achei o universo de Doctor Who muito, muito complexo, muito
louco e realmente é muito complexo, só que isso tá sendo passado pra gente de um jeito diferente nessa temporada, porque a gente tá conseguindo sentir isso de esse universo é muito grande e complexo, porque não é que as coisas que eles estão fazendo nos episódios têm consequências no resto do universo, mas as coisas que acontecem a eles nos episódios são consequências de outras coisas que estão acontecendo no universo, e esse é o grande mistério da temporada. Não dá pra gente saber se eles vão fazer um formato parecido com o das outras temporadas no negócio de amarrar a trama dos episódios, mas eu tô muito curioso não só pela forma como eles vão amarrar as coisas, mas qual que vai ser qual que vai ser a conclusão de tudo isso, pra onde isso tudo tá caminhando. Eu achei sensacional toda a história ali daquela piloto e do irmão dela, porque dá pra ver mais uma vez, tipo, esse episódio fala muito sobre o universo. Tem ali uma nave que é ambulância, ou seja, mostra uma cooperação entre espécies e povos diferentes. Você vê que além dessa cooperação positiva, né, que é um negócio, uma ambulância de resgate e tudo mais, uma nave de resgate, aliás, teve alguma guerra, ou tá tendo alguma guerra, ou tem algum conflito, e é alguma coisa muito séria, porque quem sai desse conflito carrega traumas. Essa guerra não é lutada apenas por soldados, ou por pilotos, ou pessoas que vão até ali, tem as pessoas que estão nos fundos, e não é no caso, essa pessoa tá nos bastidores da guerra porque é um babaca manipulador, um governo nojento e fascista, ou qualquer coisa do tipo, um governo autoritário que quer ganhar dinheiro com armas, é tipo um engenheiro ali que quer, tipo, construir coisas pra resolver problemas. E, claro, também tem todo aquilo de ter muita inclusão nessa temporada que em nenhum momento parece uma coisa que os caras estão fazendo só pra mostrar assim, olha gente, olha como somos legais, estamos colocando aqui um personagem que é negro, ou olha só como somos legais, estamos colocando um personagem LGBT, olha que bacana, tá bom, agora vai ali pro canto, personagem que faz parte de alguma minoria. Não, tipo, todo mundo ali tem, tipo, no episódio anterior das Aranhas tem uma citação ali, uma personagem que aparece um pouquinho, ok, ela tem uma esposa, legal. E nesse outro episódio tem personagens que não são brancos e eles têm funções na história e é isso, e tipo, ok, eles são pessoas como qualquer outra, não há necessidade de babaquice a respeito disso, não há necessidade de criar uma polêmica, a existência de pessoas diferentes não é motivo pra se criar uma polêmica e pra arranjar um problema a respeito disso. Eles estão lá porque tudo isso faz parte do universo e isso é muito legal. Esse episódio foi bem divertido em relação a todos esses aspectos. Achei super legal o monstrinho, eu achei ele bem fofinho. É o tipo de coisa que vai vender Funko depois e provavelmente eu vou querer comprar. Também esse episódio foi muito bonito visualmente, toda a nave foi bem construída e... outra coisa legal sobre a cultura, sobre a complexidade desse universo, no final ali eles fazerem ali uma espécie de cerimônia ou uma oração ali que mostra que existe algum tipo de religião ou uma crença ou qualquer tipo de cultura um pouco mais complexa do que simplesmente colocar um alienígena usando umas roupas coloridas e uma pintura de guerreiro no rosto. É tipo, ok, isso aqui é realmente uma cultura de fato. Eles têm hábitos, eles têm problemas, eles têm uma história, eles têm costumes, eles têm crenças em comum e bacana de ver esse nível de cuidado com detalhezinhos que, mesmo que a gente não perceba, a gente sente que estão na série, que a gente tá vendo uma série que faz parte de uma coisa muito maior do que simplesmente a historinha do monstro da semana. E daí a gente vê qualidade até mesmo nos episódios mais simples, podem ser até meio fillers. Voltando, é claro, aquilo que eu falei, que eu não acho tudo que tá mostrando, qualquer coisa que aparece ali, eu não acho que nada que tá sendo mostrado até agora é de graça, mas a gente só vai ter essa confirmação quando a temporada acabar ou no desenrolar das próximas histórias. Sim, e é legal isso que tu falou desse final do episódio, deles juntos ali. Eu não lembrava, eu assisti uma vez até agora, por algum motivo saiu da minha cabeça essa cena final, agora que tu falou, lembrei, e o que é legal é que a série, mesmo não sendo praticamente nada assim pesada em referências da série clássica, mas ela mantém muito o estilo da série clássica, né? Como a gente comentou de ir pro passado e ensinar alguma coisa, ciência e tal. E aqui ela foi bem aquele formato de episódio de série clássica. A gente tá numa nave com pessoas de várias culturas que não são alienígenas no sentido de que se parecem com bichos diferentes, mas eles são humanoides normais, assim. Tem essa coisa
perceber que mesmo assim é uma raça diferente, né? De outro lugar, tem ideias diferentes e tem estilos diferentes de se fazer as coisas. Isso acontecia muito na série clássica, principalmente na era do Tom Baker, que teve um tempão, assim, na era dele, que eram muitos episódios só indo para essas navezinhas, assim, e tinha uma colônia de pessoas esperando a nave chegar no destino, e tinha essas coisas, né? Tinha pessoas, sei lá, fazendo rituais ou momentos que eles se uniam e faziam esse tipo de coisa, como foi ali. Então, a série não precisa referenciar, jogar na cara as referências, como a gente teve bastante, não que eu acho ruim, eu acho ótimo quando eles fazem isso, assim, joga na cara, tipo Zygons ou os Silurians, ou mesmo o primeiro Ice Doutor. Warriors. Isso, eu acho legal quando eles fazem esse tipo de coisa, que é bem pesado, assim, que tu vê. Obviamente quero mais no futuro da série que tenha mais coisas assim, mas entendo também a necessidade de dar uma pausa nisso um pouco, mas mesmo assim o Chris Chibnall ainda coloca pequenos detalhes que dá pra fazer, a gente continua assistindo a mesma série, apesar da mudança drástica que teve. Então a série continua com seus momentinhos breguinhas e como vocês comentaram no primeiro episódio do monstro Power Rangers e do suspiro lá na floresta. Aqui a gente teve um bichinho que também é bem cara de Doctor Who fazer isso. É bem cara de quarta temporada aquele bicho. Exatamente isso. É quarta temporada. Né? Não é terceira, não é quinta, é quarta temporada. Isso, lembra muito. São pequenas referências que a própria série faz de si mesma. Na verdade, sempre melhorando, né? A qualidade sempre fica melhor. Então, o que parecia meio tosco antes, agora parece um pouquinho melhor porque melhorou a qualidade. Então tu acredita um pouco mais no que está acontecendo, nos bichos que estão ali. E esse monstrinho, ele teve a sua função como um vilão, não foi exatamente um vilão, né? Porque ele, na verdade, era indestrutível e ele comia tudo que via pela frente, e o fato dele comer a nave, que ele precisava se alimentar, que deixava todo mundo em perigo. Então também foi legal que a doutora alimentou ele bem e largou ele no universo, e ele vai encontrar a casa dele. É um jeito muito diferente de resolver os problemas. É muito parecido com o lance do episódio da Rosa Parks, que não foi, tipo, fazer alguma coisa muito louca. Tipo, a solução do problema era fazer alguma coisa muito louca. Não, a solução do problema era simplesmente fazer com que as coisas acontecessem do jeito que elas deveriam acontecer. E aí, tipo, nossa, tem um bicho que tá devorando tudo. O que a gente faz? Alimenta ele pra ele parar de ficar com fome. Pronto, é muito fácil. Vamos se livrar dele, né? Sobre esse lance da cultura, pessoal, retomando, uma coisa muito interessante é que eles colocaram uma cultura bem diferente, sem que com aspectos semelhantes à nossa cultura, porque, né, na Terra, no mundo real, na vida real, existem religiões e tudo mais, e essas crenças, e eles fizeram isso sem demonstrar, sem colocar naquela cultura ali uma coisa primitiva, porque geralmente é isso, tipo, ok, vamos conhecer esse novo povo, é um negócio extremamente tribal, e aí você pensa, caramba, mas a minha família, ela faz esse tipo de coisa, a minha família é assim, não, mas no meu bairro tem tal coisa, a gente é primitivo? Não, você é normal, você tem a sua cultura. E isso é muito legal, não é tipo, caramba, olha só esse povo alienígena não civilizado, eles estão fazendo um ritual. Não, tipo, eles têm ali a cultura deles e ao mesmo tempo eles pilotam naves e hospitais espaciais. Olha só que normal. Que tipo... Sim. E eu achei bem legal também toda a inversão ali do negócio da maternidade pra paternidade, do negócio de, ok, eu preciso de gente pra me acompanhar, as doulas, só que são homens. Daí eles, como assim, do que você tá falando? Não, eu sou um homem, eu preciso de um homem que vá me entender aqui, entender pelo que eu tô passando. E olha só, eu não sei nem se essa foi a intenção, mas exatamente isso ele passa ali uma mensagem que eu acho bem legal, eu captei isso, e mais uma vez, não sei se foi esse o objetivo, mas também isso é irrelevante, tipo, mostra que pra você entender
o sentimento de uma pessoa, você tem que estar em condições semelhantes a dela. Mas você não precisa entender o sentimento de uma pessoa ou a situação pela qual ela tá passando pra você respeitar o que ela tá passando. Então, tipo, todo mundo ali respeitava o momento que o cara que tava grávido tava passando. Mas, pelo menos pra ele, as únicas pessoas que iam entender o que ele tava passando eram o Graham e o Ryan. E, tipo, olha só, tipo, um negócio que poderia ser simplesmente alívio cômico pode dizer muita coisa naquele episódio. E, cara, é um negócio muito doido. Quanta complexidade eles estão conseguindo colocar em coisinhas extremamente simples. Sim, e é tão maravilhoso que eles não estão usando tudo como, sabe, a piada não fica escrachada, não fica jogada. Sim. Quando a piada, tu entende que é uma piadinha ali, o cara tá grávido, tu dá uma risadinha, mas eles não ficam lembrando disso toda hora, de uma forma que, você precisa, agora você precisa rir, vai aí. E tipo, como se só faltasse a trilha de risada de fundo de sitcom. Nossa, olha só, isso aqui é uma piada, agora vocês têm que rir. Então, tipo, a série te dá a liberdade pra você se sentir como quiser em relação ao que é apresentado. É tipo, olha só, essas aqui são as regras do jogo, você jogue como quiser. É tipo, sim, bem legal. Eu sei que se esse episódio fosse no cinema, ia ser, eu acho que um dos que o pessoal ia mais interagir, assim, com o episódio, em questão de dar risada e aplaudir, porque ele foi bem um episódio, assim, divertido pra se assistir várias pessoas, eu acho. Sim, é o episódio pra ver com a turma. Eu acho que é isso sobre os episódios. Vamos falar, a 11ª temporada já chegou na metade, a gente sabe que são 10 episódios, então a gente já chegou no 5º, do 6º pro final, tem muito mistério ainda, vamos ver se tudo isso que a gente falou vai acabar sendo desenvolvido ou não. Se não for, tudo bem, mas se for, vai ser muito legal. E eu acho que é bom agora a gente conversar sobre, fazer um apanhado geral, um balanço geral do que foi a temporada até agora e talvez o que a gente possa esperar daqui pro final, porque pra acabar é rápido e já estamos na metade, depois não sei quando volta. Tu tem alguma coisa a falar, assim, do que tu achou até agora dessa temporada? O que poderia, sei lá, talvez melhorar? Não sei se a gente já tá num ponto de falar alguma coisa assim, mas enfim, vamos ver. Até agora não tenho opiniões negativas sobre essa temporada, tô muito satisfeito. Recapitulando comentários que eu fiz nessa edição e nas edições anteriores, tô gostando muito que basicamente eles não estão forçando a barra, queimando vários conceitos logo de cara, eles estão apresentando as coisas de um jeito que a gente fica muito mais com vontade de consumir mais Doctor Who do que, caramba, que exaustivo esse episódio, foi bom, mas cansei. Então tô curioso pra ver o desenrolar de tudo isso. Tô muito feliz que, tipo, as tramas dos episódios têm uma certa simplicidade, ao mesmo tempo eles dizem muita coisa. Eu acho que é ficção científica em seu melhor estado, no quesito de colocar situações doidas e fantasiosas e um tanto quanto absurdas e dizer muita coisa sobre o mundo em que a gente vive, coisas sobre relações familiares, sobre violência, sobre a forma como a gente lida com os nossos problemas, sobre a guerra, sobre empatia. Então tem muitas mensagens legais nessa série, nessa temporada, que se a temporada não levasse nada a lugar nenhum, eu já ficaria satisfeito, porque ela tá prestando um ótimo serviço, e mesmo assim eu tô acreditando fortemente que ela vai caminhar pra algum lado muito louco, que vai conseguir subir ainda mais o nível que já tá lá em cima pra mim. Então, tô muito feliz e tô satisfeito com a temporada, tô feliz com a doutora, e é isso. Sobre essa temporada é basicamente isso. Tô feliz e estou feliz, estou ansioso pelo que está por vir, mas tenho segurança de que eu vou continuar feliz e satisfeito com o que tá acontecendo nessa temporada. Pra mim também tá muito satisfatória a temporada. Quem assistiu os meus vídeos também pôde perceber que eu falei em todos neles que eu gostei dos episódios, não tenho muita crítica. Eu tô nessa de querer gostar de todos, eu quero gostar de todos e não tô precisando me esforçar pra gostar de todos, eu tô gostando muito. Assim que eu termino, sempre fico feliz por ter assistido e sempre acho muito legal. Gostei que a temporada até agora ela se dividiu em episódios bem distintos uns dos outros. Teve o primeiro que foi aquela coisa, né? Regeneração, monstro na Terra, clássico, que a gente sempre tem em algum momento.
o segundo já uma viagem para outro planeta, o terceiro bem para o passado, o quarto que é na Terra, mas já é outra ameaça, é uma ameaça nossa mesmo, não é um alienígena, e esse quinto que também, no universo, no futuro, uma ameaça bem totalmente oposta do que nós como, na visão dos Companions, a gente não tem conhecimento sobre todo aquele universo para querer, sei lá, lutar contra algo, ou, sei lá, ter uma opinião sobre aquilo, porque é muito, muito novo. Então a doutora que assume mais a coisa. E é uma temporada, como tu falou, trata de assuntos importantes que precisa tratar, não trata desses assuntos de forma sei lá, básica ou só para dizer que está fazendo, não deixa esses pontos importantes serem jogados para o lado em função de coisas mirabolantes, e isso eu acho maravilhoso na era do Chris Chibnall, e a gente sabe que é muito é proposital dele de trazer assuntos importantes, mesmo a condição do Ryan, que não é citado em todos os episódios, mas mesmo assim tu vê a dificuldade dele em alguns momentos, e pessoas do público falando o quão importante é isso e como é legal eles trazerem esse tipo de coisa pra série. Então é sempre positivo, não tem lado ruim em abordar assuntos assim. A gente tem momentos de diversão, como foi esse episódio, e tem momentos mais sérios como o da Rosa Parks, e creio que vai ter mais assuntos importantes nos próximos episódios. E assim, 5 episódios muito bons. O Chris Chibnall, eu achei que ele escreveria, que seriam mais pessoas que iam escrever os episódios, mas pelo que eu vi nessa temporada, quem tá sendo o dono da caneta é o Chris Chibnall. A gente está acostumado com as temporadas anteriores, que era Steven Moffat escrevia o primeiro, escrevia os últimos, e no meio tinha vários escritores. Dava pitaco. Ele tipo só dava pitaco. Isso. E nesse não, o Chris Chibnall acho que quis tomar as rédeas bem para estabelecer o universo que ele tá fazendo, né? Para estabelecer a doutora, para não ter uma queda e uma diferenciação muito grande da personagem, uma diferença de evolução também. Por exemplo, quando a gente teve na 8ª temporada que o 12º doutor, em alguns episódios ele era mais ranzinza, em outros ele era um pouco menos, em um ele era um nível elevado de, assim, chatice, assim, tipo no The Caretaker, que foi algo surreal como eles fizeram aquilo, e não tinha um desenvolvimento tão alinhado. Eu gosto da 8ª temporada, eu gosto do 12º doutor, mas a gente percebe que tinha momentos que eles falhavam em acertar o desenvolvimento de alguns personagens ali. Sem contar o episódio que o cabelo dele vai e volta, né? Pois é. Algumas coisinhas que eu amo, assim. Inclusive. Muito bom esse episódio. E, enfim, é isso que eu gosto, né? Porque eu creio que nas próximas temporadas o Chris Chibnall vai dar mais espaço para outros escritores e outras pessoas participarem, mas é legal que ele tenha feito isso até agora, sendo uma pessoa que está comandando esse desenvolvimento dos personagens. E a gente teve 5 episódios em que o Ryan e o Graham tiveram um desenvolvimento maior, e eu acho que a partir agora do 6º até o final, a gente vai ver muito mais da Yasmin e o desenvolvimento final do Graham e do Ryan aí, que a gente vê que eles estão cada vez mais unidos. E eu acho que é isso. E adorando muito que os personagens, os Companions, continuam unidos também. Eles não tiveram em nenhum momento motivos para ou brigar ou fazer intriga que é desnecessária. Isso eu tô gostando muito também. Sobre isso dos Companions não brigarem, eu também acho muito legal, porque se em algum momento houver a necessidade de narrativa, de ter algum conflito entre eles, não vai ser uma coisa repetitiva que não vai parecer assim que veio do nada, vai ser um negócio que vai ter uma função na trama, da mesma forma que a morte da Grace no primeiro episódio teve um peso na trama, e eles retomaram, eles mantiveram o peso daquilo na trama, e eles não ficaram matando todo o personagem na série, sem mais nem menos, pra não perder a importância ali da vida e da morte dos personagens. Fugindo um pouco disso, duas coisas que eu queria deixar aí no ar é que, tipo, a gente viu
primeira temporada do Moffat, que foi a 5ª temporada, que por causa das cracks on time and space, que se você ficar inventando várias teorias na sua cabeça, o que eu acho legal, faz bastante sentido todo o lance daquele ponto ali no espaço-tempo que tem a ver com o Gallifrey voltando, mas não voltando no final da 4ª temporada, e a forma como tudo aquilo se conecta ao especial de 50 anos, e aí, tipo, por conta de tudo aquilo, deu algum BO no universo que rebutou, e basicamente todas as interações da humanidade com os alienígenas foram meio que esquecidas. Isso foi um recurso narrativo aí que o Moffat usou pra ele conseguir meio que começar do zero ali a temporada dele. E eu tenho a sensação de que isso sofre consequências até hoje na série, porque as pessoas ainda estranham os alienígenas. Então, tipo, aparições de alienígenas assim na Terra continuam sendo coisas como acontece aqui na vida real, que a gente vê, tipo, ok, vamos ler uma creepypasta sobre um OVNI. Vamos ver esse vídeo aí que provavelmente foi montagem, mas será que foi? E é tipo isso. É um jeito de aproximar um pouco mais do público as reações dos personagens a Doutor e as aventuras que eles vivem, e também é um jeito de facilitar um pouco as coisas pra não ter que ficar lidando com consequências de coisas que rolaram há 40 anos na série. Mas vocês acham que isso foi, tipo, uma coisa... Comentem aí, clica no joinha e se inscreve no canal. Se inscreve no joinha, clica no canal. Vocês acham que isso, como uma coisa que tem consequências na série até hoje, foi uma coisa muito inteligente, ou foi, tipo, uma trapaça ali do Moffat com a qual o Chris Chibnall tá tendo que lidar, pro bem ou pro mal agora? E a outra coisa que eu queria deixar aí aberta em discussão, apesar de que não tem muito o que discutir, porque o que a BBC decidir vai estar decidido, é se vocês acham que a série vai mesmo ter um especial de Ano Novo nesse ano, em vez de um especial de Natal, e se isso muda muita coisa na nossa vida, se isso é bom, se isso é ruim, ou se é indiferente. Pra mim é indiferente, porque a única coisa que eu quero é que tenha mais um episódio de Doctor Who antes da próxima temporada, porque quanto mais Doctor Who, melhor. Mas, sei lá, o que vocês acham? Vocês fazem muita questão que seja de Natal? Vocês acham que é muito esquisito fazer um especial no Ano Novo? Vocês vão estar na praia e não vão conseguir assistir esse especial de Ano Novo no dia? Talvez esteja na praia, mas eu vou querer ver no mesmo dia, porque, sim. É uma coisa tão tradicional, né? Especial de Natal de Doctor Who, mas ao mesmo tempo não é tão distante, né? É só alguns dias. Então, pra mim também é totalmente indiferente, assim, se é no Natal ou se é no Ano Novo. O que importa é um especialzinho e ver o que o Chris Chibnall também pode trazer com isso. E é bem, querendo ou não, é muito cara dessa nova era o especial ser de Ano Novo e não de Natal, sabe? A tentativa de não precisar fazer um especial que tenha relação ao Natal e ter que inventar alguma coisa sobre o Natal. Não sei, tem bem cara dessa temporada, ela é tão menos... que a gente sempre acha que o Natal traz coisa meio brega, né? A gente sempre teve nas temporadas, ou era super brega, como era no Russell T. Davies, com a árvore de Natal e tal, ou era uma coisa bem fantasia, como no Steven Moffat. Então, ou era só referência de Natal com luzinha. E dá pra fazer isso no Ano Novo também, colocar luzinha, fazer referência do Natal ainda, porque Ano Novo ainda é a continuação disso aí. Então, ninguém teve vontade de desmontar os enfeites ainda no Ano Novo, ainda tá lá as árvores, tá bom. Pode ser, no episódio eles podem mostrar momentos no Natal e momentos no Ano Novo ao mesmo tempo, tipo o filme do Oitavo Doutor, eles podem botar tudo junto e fazer uma coisa bem louca de Ano Novo. Então pra mim não sei, não saiu notícia, pelo menos eu não tô acompanhando muito notícia de bastidores, mas eu acho que não gravaram muita coisa ainda, não sei o que dizer. Já pensou se eles falam assim, vamos fazer um especial de Natal aí, tipo um especial que se passa na capital do Rio Grande do Norte? Tipo, seria especial, legal. Não é um especial de Natal, é um especial em Natal. Já pensou? Seria muito louco. E com esse momento especial, eu acho que a gente pode encerrar esse podcast. Olha, e rendeu em 2 pessoas. Olha só, quem disse que não ia render? Fica o pensamento pro futuro desse podcast, que nunca teve podcast em 2 e agora teve e a gente viu que deu certo. Quantos podcasts a gente poderia ter feito aí? Que a gente pensou, em 2 não vai rolar, mas pior que rola. Pior não, melhor. Dá certo. Bom, é isso. E a gente vai voltar no próximo podcast, obviamente, sobre o próximo episódio, que não me recordo o nome, mas vocês vão saber o nome quando assistirem, que é o 6º episódio, e continuem lá assistindo as coisas no canal do YouTube,
no Transalore TV, que tem os reviews sobre os episódios, e eu tô tentando sempre fazer um videozinho extra, tipo arquivo Transalore, ou um negócio sobre a história da Rosa Parks. E essa semana também eu fiz um videoclipe com o Crazy Pting, com a música de fundo do Crazy Frog. Então já tem mais de 300, tem quase 400 views enquanto eu tô falando isso, e você não sei porque as pessoas encontraram esse vídeo. E o dinheiro na nossa conta só vai subindo com as visualizações. A gente tá tipo, ó, grana. Vão lá e vejam isso, deem uma moral pro canal no YouTube também, que geralmente sai os conteúdos um pouco adiantado do que sai o podcast. Lembrando, podcast disponível no Spotify, em todos os lugares que você quiser, você pode ouvir esse podcast. É isso. Isso se o podcast existisse. Esse podcast não é real. Tira esse algodão do ouvido, menino. Então tá, né, Pedro? É isso. É isso. Podemos dar tchau? Eu não sei como é que faz pra dar tchau quando tem duas pessoas. Acho que é só falar Podemos. Tchau. Tchau, é tchau. Isso. Tchau, pessoal. E a gente volta no próximo, se tudo estiver... Se tiver pelo menos uma pessoa, tem podcast. Isso. Beleza, então. Até mais. Tchau, tchau. Falou.